Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje o último episódio do arco Seção 31 de Deep Space Nine. Medidas extremas. Muito bem, pessoal, chegamos ao último episódio de Deep Space Nine, de três grandes episódios, tá? Sobre a Seção 31, do nascimento da Seção 31 e o desenvolvimento da Seção 31 e Deep Space agora. Nine. E, ó, o cara já dá o spoiler final. Spoiler, a morte do spoiler personagem. de uma coisa que foi no ar em 99. A morte do personagem principal, que foi, exatamente, foi 19 de maio de 1999, 2 dias após o seu aniversário. 2 dias após o seu, 3 dias dia depois, após um dia, tá? 118, um dia Muito bem, depois, que mais? Em Universe foi 2375, você isso, que gosta em dessa Universe, informação. esse episódio, Stream Measure, se passa em 2375, última temporada de Babylon 5 e... Babylon 5... Continua, vai, não precisa cortar. Deixa, às vezes a gente faz isso. Babylon 5 foi legal, a gente precisa falar sobre isso, estão pedindo pra gente falar. Babylon 5 foi muito bom, tá? Então vai. E é porque os dois estavam competindo, né? Exatamente. Esse aqui é 99, né? Mas tudo bem, continuando. Continua, sem corte. Último episódio. E tá no final, por quê? Na Faltariam verdade... 3 pro final, né? Babylon 5 de novo. Não, continua. Deep Space Nine. Teve um episódio duplo final, certo? Que nem era praxe na era Berman, certo? What We Leave Behind, tudo bem? Mas, se você for ver, os últimos 6, 7 episódios de Deep Space Nine é um arco contínuo. Desde o ponta. Ele começa quando os Brins entram do lado do domínio na guerra e você tem um pequeno arco dos Brins que fecha Deep Space Nine aqui, certo? E a gente tá no meio dessa loucura, basicamente. Na verdade, o meio da loucura é um respiro para o pessoal que estava produzindo, porque é um episódio barato, né? Um episódio que teve 2 locações, eles ficaram dentro de um quarto, basicamente. Eles estavam, né, nos sets que eles já tinham. Set que já tinha, não gastou dinheiro. Foram três pessoas que trabalharam, tirando o início que você teve a Kira e o capitão. Mas só de você... 5 pessoas trabalharam. Só de você só usar o elenco que você já tem, que já é pagar, pago, é pago naturalmente pela série, e mais só 1 ou 2 atores convidados usando os mesmos sets, você já sabe que foi barato. Não tem, Luiz, não tem nave explodindo, não tem tiro, porrada e bomba, são 2 caras conversando no corredor o tempo inteiro. O tempo todo, e no corredor, literalmente. Então, esse episódio foi muito barato, que eles tinham que economizar pro What We Leave Behind. E aí, fazer a não é grande questão do final. barato que ficou ruim, mas ele, em função dos 3, né, relacionados à Seção 31, ele com certeza é o mais fraco, tá? Ele até se sustenta, você vai sendo empurrado pelo episódio e tal, ele tem um certo... sei lá, você fica preocupado com o que vai acontecer, tem um certo timing, né? Mas ao mesmo tempo você sabe, putz, isso foi barato demais, isso foi simples demais, a resolução também é muito simples, tudo é muito simples, tá? Tanto que se você for ver em notas do MDB, dos 3 que a gente falou de Sessão 31, esse tem a nota mais baixa. A pior nota, é o 7.7. 7.7 a gente tá colocando como uma nota baixa aí, 7.7, porque Deep é tudo 8, viu? Não, foi 7.7, mas vamos lá, vamos falar um pouco da característica técnica do episódio. Rapidinho, que tal, vamos lá, característica, a gente dá o... Aí fala do episódio. Aí a gente conversa um pouquinho sobre o episódio. Muito bem, o diretor foi Steve Posey. O Steve Posey só trabalhou em 4 episódios de Star Trek, todos de Deep Space Nine, mas fora de Star Trek, aí sim. Babylon 5, Buffy, a Caça-Vampiro, Xena, Princesa Guerra, tudo que tava fazendo. Hércules, pô, eu gostava do Hércules. Kevin Sorbo. Pena que ele envelheceu mal, Kevin Sorbo envelheceu mal. Eu vi uma foto dele ultimamente. Tá muito estranho aquele, né? Mas ele realmente estava trabalhando em tudo que estava fazendo sucesso ali no final dos anos 90, né? A gente vai ter, a produção é do Ira, certo? É do Ira Berman, não tem o que falar, ele é o showrunner. Agora, os escritores desse episódio, interessante é que eles trouxeram de volta a dupla que escreveu o primeiro episódio, Inquisição, que são os criadores da Seção 31. Então, você quer saber quem criou a Seção 31? São os escritores do episódio Inquisição, David Whittle e Bradley Thompson. Sim, e eles estavam planejando esse episódio já faz um tempo. Eles estavam querendo uma coisa bem insana. A ideia deles é que quando o Bashir entrasse na cabeça do Sloan, fosse uma coisa meio Alice no País das Maravilhas. Só que exatamente o que a gente já comentou, de que eles estavam economizando dinheiro para ir pro What We Leave Behind, pro final da série, eles tiveram que fazer um episódio muito mais contido, pegar várias ideias deles e em vez de eles estarem numa insanidade, eles estão aonde? Estão em Deep.
tão... Não, tudo bem, eu concordo, mas teve um mystery box naquela historinha lá, pequeno, que eles são enganados pelo Sloan por um período pequeno e depois eles percebem que foram enganados. Foi legal até. Sim, que eles usaram, né, o famosa história, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, e aí né? para o livro lá. O Conto de Duas Cidades, eu li. Você leu o Conto de Duas Cidades? Eu li o Conto de Duas Cidades, é um livro bem interessante. Isso aparece em Star Trek, um dos filmes, né? Foi o melhor e foi o pior dos filmes. Isso, então, é um livro muito famoso, então eles citam várias vezes, mas eu lembro que eu li o Conto de Duas Cidades por causa desse episódio. Eu lembro muito bem desse episódio, ele ter falado foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, que é quando começa o livro e tá no meio e tal, todo aquele negócio dele usar, isso me deixou muito curioso para ler. Um dos filmes do cinema, se eu não me engano, o Spock dá um livro pro Kirk, que é exatamente esse. Sim, e lá tá escrito na pelos melhor dos tempos, pior dos tempos, e ele, o Spock fala, claro, o melhor dos tempos. Sim, é logo no comecinho. Bem no início. Logo quando eles saem da cena do simulador. Mas sim, é bem legal. Eles também tiveram umas outras ideias, porque originalmente o Odo deveria estar na cabeça do Sloan, junto com a Kira, só que eles não podiam tirar a Kira da história que ela tava. A principal, né, que é dar o desfecho. Porque, tipo, teve muita briga de quem ia estar com o Bashir. Os escritores queriam que fosse um confronto do Bashir, certo? Com o Sloan sozinho. Eu preferiria, sabia? E os produtores queriam muito dar espaço para o William Sadler, porque eles gostaram demais da interpretação dele com o Sloan, né, nos outros 2 episódios que a gente teve. Então, tudo isso foi criando a história desse episódio. E eu realmente acho é o mais fraco deles, mas não é um episódio fraco. Não é. Comparando entre os 3, ele é fraco, mas ele não é em si fraco. É muito estranho falar isso, mas... É um bom episódio, né? Muito bem, lembra você falou, ele estou só reforçando, o ator principal é o William Sadler. Sim, William que Sadler. É o diretor Luther Sloan, que talvez seja o principal da sessão 31, que eu fiquei muito chateado, já que a gente tá dando já os spoilers, ele ter morrido, cara. Tanto é que na minha mente, eu assisti esse episódio ontem, tá? Na minha mente ele não tinha morrido sabe? Você não lembrava dele? Eu não lembrava dele ter morrido. Você lembrava disso? Eu não lembrava perfeitamente que ele morreu. Porque na minha cabeça eu sempre achei que não, ele volta, mas não volta. Não, eu lembrava bem que ele morria, exatamente porque eu lembrava bem da cena final dele tentando fazer, ele jogando todas as informações que o Bashir queria saber. Para enganar e segurar ele na mente dele. Pra ver se ele morresse junto. Então eu lembrava muito bem disso. Agora, eu acho interessante que, tipo, o primeiro episódio, certo, da sessão 31, Inquisição, você tem. É basicamente o Bashir tentando descobrir, certo, que ele estava numa simulação. Sim. Episódio barato, inclusive. Barato mas muito bem, muito criativo, muito bem feito. Super bem escrito. Certo? O segundo episódio, certo, que não foram os 2 que escreveram, tá? Que é o separado. Interarmas, né? É fantástico. Aquele episódio fantástico. E você só tem o Bashir, o Almirante Ross e mais ninguém. Exato. E mais ninguém. E o Sloan e os Romulanos. Mais ninguém. Esse aqui é o primeiro da sessão 31 que todo o elenco tá junto. O O'Brien tá junto com ele. O Cisco tá lá tentando tirar eles no lá o Worf. O Worf. Então a gente tem aquela cena do Odo com a Kira extremamente bonita. Então, por quê? Porque nesse ponto é o que a gente falou, é a novela, não dá pra gente parar no meio de um arco de 6 episódios pra fechar a série e fazer um episódiozinho do Bashir. Então você tem que manter a galera, todo mundo, mostrar o que tá acontecendo, o desespero da situação que eles estão. Né? E é por isso que a Kira, ela deixa o Odo pra morrer. Né? Ela sabe que ele ia morrer e o Odo fala, vai. É difícil isso. Mas eu acho que a explicação do Odo falar, eu não quero que você esteja aqui no lugar onde você... Não, você viu o Bareil morrer nessa mesma sala. O Bareil, desculpa, adoro a Kira e o Odo, mas o Bareil é o amor da vida da Kira. Né? O Vedek, certo? Então a gente tem tudo isso acontecendo. Foi um belo drama. Foi um belo drama. E outra, hein? Não sei se você assistiu de novo essa vez ou ficou pela memória. Você assistiu? Você percebeu que quando você viu o René Aubergenois lá, você não sente uma diferença na hora de ver o personagem? É super legal. Você fala, putz, olha o René lá, olha o René. Nós demos beijo na face de René Aubergenois. Você não deu nenhum beijo no René? Eu acho que dei, mas eu não lembro. Eu dei vários, pô. René me recebia com beijo. Mas de qualquer maneira, na verdade eu assisti ontem, antes da gravação, quinta-feira, tá? Essa gravação foi feita numa sexta, quinta-feira, voltando de um ônibus de um passeio da escola pro Hop Hari, morrendo, com os alunos gritando, e tinha um atrás de mim que eu queria
eu era o monitor do ônibus, eu não podia, mas eu queria esganar ele. Eu não, eu acordei hoje, sexta-feira, 5h30 da manhã, peguei, liguei o episódio, ninguém, todo mundo dormindo, falei, puta que delícia, assisti delícia. Ótimo episódio pra assistir. Ótimo. Mas, só pra colocar, contexto, tá? Estamos no final de Deep Space Nine. Faltam 3 episódios, tirando esse. A Guerra Dominion tá estourando, tudo bem? Então, o Damar, certo, que era o capacho do Gol Dukat, assume como legado do governo cardassiano, certo? E se rebela contra o domínio. Então ele está fazendo uma resistência. Então, para ajudar na resistência, eles mandam a Kira e o Odo. Então, a Kira e o Odo estão lutando nessa resistência. Só que o Odo tá doente. O Bashir não sabe de onde está vindo essa doença. Então, ele e o Brian imaginam, foi a sessão 31. Na verdade, o Bashir deduziu tudo com aquela capacidade lógica que ele tem, fantástica. Um outro episódio em homenagem ao Bashir, 3, hein, meu, direto, muito bom. E ele deduz, ele falou, foi a sessão 31, eles infectaram o cara para fazer o genocídio da raça. Ele conseguiu perceber que ele foi infectado, muito provavelmente na época daquele episódio Paraíso Perdido, que ele vai trabalhar com o Cisco na Terra e tem todo aquele negócio, ele deve ter sido infectado lá, e eles esperavam que em algum momento o Odo se encontrasse com a raça dele de novo, ele passasse, transmitido, então ele foi usado para levar a doença. Agora, genial, e genial foi a solução que ele deu, né? Não, então, aí ele e o O'Brien, em outro episódio ainda, soltam a informaçãozinha que eles estão perto da cura. Não, que eles descobriram a cura do Odo. Pra atrair o Sloan. Acabou. Então, esse episódio começa nesse ponto. O Odo e a Kira acabaram de voltar para Deep Space Nine, porque um episódio antes eles tinham roubado uma nave que tinha a arma dos Brins, que destruiu a Defiant, e nesse meio tempo o Odo estava morrendo, ele ficou para eles tentarem fazer a sacada com o Sloan. Não, ficou legal, a abertura perfeita, e aí eles jogam a arapuca pro Sloan. O Sloan morde. O Sloan morde a arapuca e cai muito fácil para um cara da Seção 31. Ele é capturado muito fácil pelo Bashir. Ele foi capturado muito facilmente. Isso não teve graça. E olha, como eu já falei, eu entendo a contenção de gastos, mas é decepcionante eles entrarem na cabeça de um cara e tá nos mesmos sets de sempre. Não, foi chato, isso foi chato. Mesmo porque a gente já é chato para comentar. Então você pega um episódio desse. Bashir captura a Seção 31. A ideia do Bashir foi boa. Agora, foi muito fácil. Outra coisa que eu tenho que falar... Eles entrarem na cabeça usando o artefato romulano. Eu até vou dar desculpa, tá? Eu vou dar desculpa. Contenção de gasto para terminar os episódios. Não, mas tem uma coisa que eu sempre reclamo. No meio da missão, no meio do coisa e tal, o casal para TDR. E foi o que aconteceu de novo. O Bashir e o O'Brien, no meio do negócio, pararam para ter uma DR de quem eles amavam de verdade lá. Ficou hoje para os padrões de hoje, nossa senhora, né? Para a época você entende a discussão, tem todo um contexto. Para hoje distorceria o que eu falo aqui. Eu sempre reclamo quando uma série faz isso. Eu reclamei quando o Discovery fez isso. Não, eu também não gostei. Eu falei, putz, isso foi mau gosto. Mas eu acho que eles achavam que eu morrer. Então, os dois sentaram ali e falaram, a gente vai morrer, então a gente vai ter uma conversa de coração aberto. Eu gosto muito de você, te amo muito. Você é meu melhor amigo, tal, coisa e tal. Ok, foi isso. Não tinha nada romântico ali. Era só dois amigos trocando uma ideia, porque eles achavam que eu ia morrer. Até o Brian falou, a gente não vai morrer porcaria nenhuma. E aí ele levanta. Certo? Mas... Que também é estranho, né? Porque eles estavam se sentindo abatidos por uma rajada de phaser, e aí, consertou. Era tudo na cabeça deles, eles não estavam feridos de verdade. É uma coisa meio... Lembra aquele filme que há pouco tempo fez muito sucesso, Inception? Sim. Aquele negócio de você entrar na cabeça, e se você acredita, seu corpo acredita também. Sim. Tem muita coisa disso, né? Aliás, e também não é a primeira vez que eu vejo esse plot. Não foi nada, nada foi criativo lá. Então, eu entendo que eles deram a desculpa pra ter aquela conversa, mas eu não gosto quando no meio da missão perigosa os personagens param pra TDR. Não gosto. E uma pena, porque aí o que acontece? O Sloan comete um suicídio, ele destrói o próprio cérebro para não revelar a verdade. Sim. Mas também outra coisa que também eu acho que não cai bem. Sabe por quê? Porque mexeram com a estrutura do DNA do Odo. Sim. Sei lá qual é a estrutura de DNA do outro, se é que é ou tem não é. Que ter DNA. Alguma coisa tem lá. Alguma coisa de DNA. Alguma coisa tem lá que é genético. No meio da sopa tem DNA. E aí o que acontece? Pô, isso deve ter sido feito por um biólogo, um bioquímico, alguém de alto nível intelectual. E não é 3, 4 basezinhas, que na verdade eles citaram 4 bases do DNA,
que vai resolver, é só mudar as 4 basezinhas com o nome adenina, citosina, ou seja lá, que colocaram lá 4 nomes, aí eles resolvem o problema. Foi muito bobo. Primeiro, cara, mesmo um biólogo que trabalhou no sistema, ele não vai ter a codificação da estrutura do DNA que foi inserida no cara. Você não tem. Ele não teria que se matar porque ele não teria informação. É que eles queriam informação para curar o Odo. That's ok. Mas não estaria no cérebro dele. Tem uma coisa, tem um script, né? O script original, a ideia original, o Odo entraria com o Bashir na cabeça do Sloan e o Odo descobriria que quem criou o vírus foi o próprio Bashir. Foi o Dr. Moira. O Dr. Moira era o bajoriano que trabalhou com ele. A gente viu o Dr. Moira em alguns episódios, que era o pai dele, sabe? E ele descobriria que foi o Dr. Moira que criou o vírus. Olha, eu sei que é destruir a reputação do cara e tal, do Dr. Moira na série e tal, mas seria interessante. Mas, de novo... Eu gostaria que fosse o Bashir, quando foi raptado na primeira vez e não tinha lembrança disso, entendeu? Eu gostaria também desse plot twist, que seria interessante. O Bashir fala, puta, fui eu. E aí, você tem como ele acessar a memória do próprio Bashir e o Bashir fazer a resolução do problema, porque foi ele que criou. Seria mais lógico, entendeu? Mas eu vou colocar agora as coisas que a gente bateu bastante agora, eu vou colocar o que eu gostei. A seção 31 não tem um quartel-general, não tem naves, claro, não tem uniformes, tudo que o Kurtzman acha que tem. Não tem nada disso. A seção 31 está na cabeça do Sloan e de algumas outras pessoas. Não existem relatórios, tá tudo. Eles gravavam tudo na cabeça deles. Para quê? Para se alguém fizesse alguma coisa que nem o Bashir e o O'Brien estavam fazendo, eles se matam. Certo? E depois eles foram tão infantis os dois. É óbvio que o cara ia ter algum jeito de se matar. Sim, coisa da Segunda Guerra Mundial, fácil. Isso eles foram bem infantis em não saber que o cara ia fazer isso. Eles tinham que ter mantido o cara desacordado. Passa o scanner no cara. Não, eles tinham que ter mantido o cara desacordado. Eles deixaram o cara acordar, mas eu vou te falar, sabe por que o Bashir deixou o cara acordar? Porque o cara é um grande ator e você precisa de alguém atuando. Ok, isso quer dizer, isso é a real, mas... Pra mim, o Bashir deixou ele acordar porque o Bashir queria jogar na cara dele que ele foi superior. Eu te peguei. Ele foi superior. Porque 2 vezes ele foi desde o primeiro episódio, o cara sempre, na primeira vez que o Bashir encontra, o cara deu no Bashir. Sim. Na segunda vez que ele se encontra lá no Interarmas, ele manipulou o Bashir. O Bashir tinha que mostrar que ele era intelectualmente superior ao Sloan. E ele acordou o Sloan e foi aí que ele deu a chance do Sloan se matar. Mas você não concorda que se o Bashir tivesse criado a arma, tinha resolvido tudo de maneira brilhante, meu? Sim, porque aí ele já saberia na cabeça dele a resposta. Lógico, e não precisaria matar o Sloan, que é um belo personagem. Mas aí você tem o pensamento do Ira Steven Behr, o produtor. Ele, o Behr, nunca pensou em Deep Space Nine seguir além. Da série. Quer dizer, vai acabar mesmo, tchau, já era. Não é a nova geração que terminou com a gente jogando poker porque semana que vem tem um filme. Não é Voyager que terminou ele chegando em casa, todo mundo bem, porque eles tinham a esperança que Voyager assumisse o bastão de ir pro cinema. Não. Deep acabou. Deep começou e acabou. Ele não deixou ponta solta. Podia até ter matado personagens, né? Que ele não quis, ainda bem. Não matou, mas todos os personagens, ele deu um fim. Até o Worf, que não devia ter tido um fim, porque depois ele vai parar na Enterprise como se nada tivesse acontecido, Sim. Ele deu um fim pro Worf que foi contradito depois nos filmes. Por quê? Porque ele deu final para todos os personagens. Sim, sim. Se você pegar, os únicos personagens que não tiveram final foi a... Já trocamos para What We Leave Behind. Foi a Kira e o Jake que ficaram na estação. O resto todo mundo seguiu a vida. Todo mundo seguiu a vida. Olha isso. Ele não deixou... O Sloan tinha que morrer porque ele estava fechando todas as pontas da série. Eu concordo, não tinha que ter matado o Sloan. Sloan poderia ter se tornado aí para uma série Legacy. Uma série ele estaria até aparecendo agora porque ele descobriu como se manter vivo por mais tempo para o engenharia genética. O Sloan poderia ter sido aproveitado na 3ª temporada quando voltou o plot. Eles falaram do vírus. Não, o Sloan podia estar até hoje lá e não ia fazer... Ele faz falta, entendeu? Que é um belo personagem. Mas, mesmo assim, eu adorei a ideia da seção 31 estar na cabeça de alguns agentes. Sim, foi bom. Você nem sabe quem. E aí eu te pergunto, o Bashir entrou para a seção 31, certo? Porque ele foi recrutado. Mas certo? não recebeu tanta informação. Não recebeu informação, mas ele foi recrutado. É aquela coisa que ele falou no Interarmas. Eu recusei, você foi aceito. Você não interessa se você recusou, você foi aceito. Você recusou, você está trabalhando. Você foi aceito, você é da seção 31. Então, com o Sloan morrendo,
você sabe que é bem possível que o Bashir tenha sido, pode ser hoje o principal da Seção 31. Veja, isso é criatividade. Se pegar o Bashir, trazer ele de volta como sendo o chefe da Seção 31, num filme Sim. Seção 31, todo que é mundo possível. Todo mundo acha que ele é só o médico de fronteira indo para Natal, mas ele tá salvando vidas e espionando. Ó, que da hora. Não seria legal? Mas ninguém vai usar isso, infelizmente. Você sabe que existe uma web series, né, de YouTube, que o ator o Alexander Siddig, né, e o Garak, sem maquiagem, sem nada, só lendo scripts do que seria o Bashir, chefe da Seção 31, e ele fingindo pro Garak que ele não é, e o Garak sabendo muito bem. E é o máximo, né? E o Garak nessa parte é o líder dos Cardassianos e tal. É mó legal. Não, ia ser muito legal, ia ser muito legal mesmo. É isso, Mas, né? de novo, olha, se você não assistiu, você tem a recomendação aqui no canal dos 3 episódios, a discussão dos 3 episódios em Deep Space Nine, da origem e da Seção 31 como um todo até o final de Deep Space. Então, é isso. E ó, agora a gente vai partir para analisar a Seção 31 em outras séries. Exatamente. Então fica ligado com a gente, deixa o seu like, compartilha, porque esse filme aqui, esse episódio aqui vale a pena ser compartilhado, tá bom? Então até o próximo. Tchau, tchau. Falou, galera.